Olá pessoal, eu sou o professor Jack Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal Dicionário de Ritmo. Mais uma vez tratando o assunto depressão, esse terrível tema, né? Mas que está em tudo, né? Tudo que a gente está vendo aí, está todo mundo atribuindo os problemas à terrível depressão. Depressão para cá, depressão para lá, depressão para todos os lados. Então, antes de falar mais um pouco, gostaria de dizer que eu tenho conhecimento de causa, da mente, para falar disso. Então, eu sou autor do livro Dicionário de Ritmo. Então, para quem não conhece, ritmo tem que conhecer, porque ritmo mostra o funcionamento da mente, controle de ansiedade e tudo mais. Então, o controle de ansiedade é uma das justificativas da tal depressão, né, que o pessoal diz depressão. Então, na verdade, de fato, a depressão existe ou não? Então, vou trazer um paralelo aqui em relação à minha experiência de ensino, né, da música, do idioma musical. Lá nos idos de 89, 90, por aí, quando eu era criança ainda, eu costumava ver as pessoas falarem sobre dom, sobre ouvido, né, tocar de ouvido, né, fazer as coisas assim meio que do além, né? Então o sujeito de repente nascia para aquela coisa, né? Mas eu nunca acreditei nisso, eu ficava na minha, né? Eu sou mineiro, então eu ficava quietinho ali na minha, não me preocupava muito com o que eu ouvia, né? Me preocupava sim em saber se eu estava aqui ou ali. O que é saber se está aqui ou ali? Eu sou mesmo realmente o que eu estou falando ou não? Hoje eu tenho 42 anos de idade e posso dizer que eu nunca estive tão próximo da realidade como estou hoje, ou seja, da realidade final. Ou seja, eu consegui tudo que eu quis na minha vida. Eu consegui descobrir todas as possibilidades que eu queria no passado de ritmo, ou seja, eu queria saber quantos ritmos existiam, quantas possibilidades, quantos motivos. Fui atrás e consegui descobrir. Então, quer dizer, nada é impossível. Essa coisa do nada é impossível realmente existe. E eu sou um exemplo disso, né? Consegui fazer coisas que, assim, eram impossíveis, até então impossíveis, e consegui, obviamente, fazer com que isso fosse realidade. E dentro do nosso Brasil. O Brasil é riquíssimo. Então, o que falta para as pessoas é acreditar nelas mesmas. Mas o que acontece, né, que a gente, de repente, fala, estou deprimido, estou com depressão e tudo mais. O que leva a isso? É simples, pessoal. É o fato de, primeiramente, a gente sofrer aquela influência que eu falei no vídeo anterior da depressão, já falei no vídeo do TEDx Unicamp, que a depressão, a influência maligna que todos nós temos, ou seja, nós ouvimos muito essa coisa de que fulano nasceu para cantar, fulano nasceu para tocar, fulano nasceu poderoso, né, milionário, não precisa fazer mais nada. Então criou-se esse mito, ou seja, você pode ver que tem filas enormes para o pessoal para jogar na telecena, tudo mais, para conseguir algo assim grandioso, assim, pela influência. E tem menos fila de pessoas para estudar de fato, né, para estudar as coisas, para estudar a vida e tudo mais. Então as pessoas procuram algo que facilite o trajeto. Mas não há uma facilitação, principalmente porque o que vale é o processo, não é o final, né? Quando nascemos, por exemplo, é maravilhoso, né? A gente nasce, mas daí o que faz a vida ficar interessante é o processo, ou seja, você nasceu, mas até a sua morte, que é o final, o que vai mais ser interessante é o processo. É aquilo que você está encaminhado, é o caminho. Não adianta você pensar que você vai ser famoso, que você vai chegar no ápice, né? Eu tive contato com todo tipo de fama também, de mídia, dentro da minha área, do mais top, do top, do top, do top, e sempre com a minha mente ali no centro, né? Equilibrada, ou seja, sem pensar fora de mim, pensando sempre em mim. E uma coisa, pessoal, que vocês podem notar bastante se você realmente pensa em você, é você notar que às vezes o próprio corpo evita algumas coisas. Por exemplo, vamos supor que você, no campo da música, você evita ouvir algum tipo de música, você tenta ouvir alguma coisa e não consegue. Quando você não consegue é porque o próprio corpo, a própria mente já disse para você, abandone isso aí. Faça outra coisa, ou seja, não é aquilo que é para você fazer, é para você fazer outra coisa. Então, por que o pessoal diz que se sente depressivo? Exatamente por causa disso, porque força esse lado que não é para ser forçado. Às vezes a pessoa não gosta de trabalhar numa coisa, mas está lá trabalhando. Por quê? Porque alguém disse que ela tem que ter um trabalho, porque ela tem que sobreviver, porque ela tem que
se esforçar mais, e não tem essa coisa de se esforçar mais. Você tem que correr a partir do momento que você sabe exatamente quem você é e para qual propósito de vida, né, está ali na sua linha do tempo. Porque quando a gente nasce aqui nessa linha do tempo e ela percorre até o final da sua vida, né, até você morrer. Então, quando você sabe exatamente o percurso, aí sim, aí você tem que correr. Como eu, por exemplo, tive coisas que eu fiz em uma semana e coisas que durariam um ano, eu poderia fazer em 10 anos, mas eu resolvi fazer em uma semana, fazer em um mês, né, em um ano. Teve coisas que eu lancei com muito pouco tempo de trabalho assim em cima. Por quê? Eu quis fazer aquilo porque eu já sabia do final. Aí sim, aí você corre. Mas a maioria das vezes as pessoas estão correndo sem destino. Elas querem correr, mas não sabem para onde está indo. Aí não adianta pressa, não adianta correr. E é aí que instala aquela coisa que é dito como depressão, mas na verdade não é depressão. Na verdade é a desconexão, você está desconectado do seu eu real. Vamos exemplificar, né, no software. Eu sou programador, por isso que eu falei que eu tenho conhecimento de causa para falar de tudo isso. Um software não funciona. Você começa a programar e aí você bota um código ali, não funciona de jeito nenhum. Parece que ele está duro, morto ali, né? Ele está assim, ele não fala com você, ele fica ali mudo. E aí você faz o quê? Você quebra o computador? Não. Você diz que o computador está deprê? Não. Por que você não faz isso? Porque o computador não vai aceitar. Se você xingar o computador, ele não está nem aí. Se você dizer que ele está com depressão, ele não está nem aí. Ou seja, o computador é uma máquina. Diferente de nós não somos máquina. Nós somos seres humanos, ou seja, não somos fantoche. Nós somos seres humanos que sentimos dor, sentimos tudo, né? Tudo que acontece, temperatura, ambiência, tudo nos causa uma estranheza ou um bem-estar, né? Ou a gente está bem ou a gente está mal, não tem outro jeito. Mas isso não é depressão. A depressão, de fato, é uma coisa criada pela mente do ser humano. Como quando eu ouvia falar, o sujeito toca de ouvido. O sujeito toca de ouvido? Como assim? Aí cheguei lá na frente, vi que não tinha nada a ver com a história. O ouvido é simplesmente uma porta onde entram as coisas que estão externas para o cérebro produzir as informações ali, né? Ela vai decodificar, ou seja, o olho daqui para frente e o ouvido daqui para trás. Só isso, só essa função. Ninguém toca de ouvido. E a mesma coisa, ninguém nasce com nada. Eu, quando nasci, eu não sabia a letra A, eu não conhecia a letra B, mas para frente conheci que BA dava Bá. Mesma coisa com a música. Eu nunca imaginava que esse som fosse uma nota, eu não tinha ideia nenhuma, e ela estava do meu lado. Ou seja, tudo está ao nosso redor, basta captarmos. A gente tem que ter uma forma de captar as informações, ou seja, de trazer as informações que estão ao nosso redor o tempo todo. Então, quando não dá certo um procedimento, o que a gente faz? Muda o lado, vai para o outro lado que a coisa funciona. Ou seja, uma coisa não está funcionando aqui, da esquerda, vai para a direita. Não está funcionando para a direita, vai para a esquerda. Não está funcionando para frente, vai para trás. Está funcionando para trás, vai para frente. É simples assim, você tem que mudar. No meu caso, desde criança eu gostei de linguística. Hoje vivo da linguística, ou seja, da música como idioma matriz. Eu não vivo da música tradicional. A música tradicional, o sujeito pensa que tem que nascer para tocar, então ele já não estuda mais. E o outro diz, eu já aprendi umas músicas aqui, uns acordes e vou sobreviver disso. E aí começa a fazer os eventos, a família começa a agradar, nossa, como você está cantando bem, como você está tocando bem, não sei o quê. E aí nasce o ser artificial. O ser artificial que acha que é alguma coisa perante o outro. E não é. Nós não somos nada mais, nada menos do que temos na cabeça. E é uma coisa pessoal. Nós não podemos passar para o outro que a gente vive. Por exemplo, ensino. Não existe o ensino, você não ensina o outro. Você passa o caminho. Você fala, esse caminho te leva da Bahia a São Paulo, ou de São Paulo a Bahia. É lógico, porque alguém mapeou o Brasil. Mapeou o mundo, criou o Mapamundi, então é possível você precisar a distância entre Dubai e China, entre China e Dubai, e assim por diante. Você consegue precisar isso. Isso é o quê? Uma informação. Então a única coisa que fazemos de fato
de forma coerente e lógica, é a informação, é passar uma informação, passar um caminho lógico. Então é isso que acontece. A mente não tem nenhum problema, não existe a depressão de fato, porque se existisse algum problema de fato, você não falaria. Porque qual é o segredo da nossa mente, o segredo da nossa existência? A mente, é a mente que faz tudo funcionar. Se você está falando, eu estou com depressão, pronto, você já está errado, porque se você está falando, como que você pode falar e agir dessa forma? Então, na verdade, pessoal, é a carga pesada de informações dos outros, ou seja, a gente fica pensando em ser famoso, pensando em ter o trabalho que não tem. Eu queria trabalhar, por exemplo, eu queria ser piloto, eu queria ser jogador, eu queria ser não sei o quê. Queria, fica nesse negócio de queria e deixa de fazer o que de fato tem que fazer. Ou seja, eu não tenho que querer nada, eu tenho que ser. E como que eu sou? Batalhando, trabalhando, horas e horas e horas e horas e horas. É um trabalho árduo nas coisas que você tem para fazer. Né? É um trabalho deliberado de tudo. Não é uma prática deliberada daquilo que você tem para fazer no dia a dia. Se não dá certo, vai para o outro lado. Por exemplo, no meu caso, eu virei programador e vivo hoje da programação. Então vamos supor que eu fosse sobreviver de tocar em bandas, assim, não ia dar certo. É uma coisa que é muito incerta, né? Então o que eu fiz? Virei programador, mas virei do nada? Não. Foi uma opção que eu tive ali, para uma ferramenta, comecei a trabalhar a ferramenta, aplicar a ferramenta e estou aí. E se for para mudar? Vou mudar? Lógico, qualquer momento. Se for preciso mudar, eu mudo. Por quê? Eu não nasci com isso. Então quer dizer que nós todos, primeiramente, somos artificiais. Nós nascemos só para sobreviver. Nós nascemos com o corpo, né, com tudo aqui, com a língua do som. Inclusive eu pergunto para o pessoal, qual que é o seu primeiro idioma? O pessoal fala português. Fala, não, o primeiro idioma foi a música. Quer um exemplo? Quer dizer, eu estou me comunicando. E o segredo de tudo é comunicação. Quando a gente se comunica, a gente vai para qualquer lugar. Aquele ditado, quem tem boca vai a Roma, né? Então quer dizer, quem sabe falar, sabe se comunicar, ele vai passar informação. O sujeito que fica quieto, ele passa medo, né? Porque a pessoa fica assim, o que será que ele está falando, né? Porque ele não fala nada, né? Então, a gente tem medo daquela pessoa que não fala, porque todo mundo que fala revela o problema da mente, ou seja, revela se a mente está organizada ou não. E na maioria das vezes, então, essas pessoas que dizem depressivas, na verdade, falta o que para elas? Ferramenta para ela entender que ela não está depressiva, porque se ela tivesse depressiva, vamos dizer assim, ela estaria, obviamente, não fala, ela estaria com problemas de fala, não estaria nem falando direito, e geralmente o pessoal está falando. O que acontece é que a gente sofre essa carga emocional, né, de parente, de morte, de doença, de um monte de coisa, né, que está muito atrelada a gente, e é natural a gente sentir esse impacto, né? Por exemplo, quando a gente está namorando e tudo mais, e acontece qualquer problema, você se separa, né, nem que seja por alguns dias e tudo mais, você fica mal. É natural, isso faz parte da nossa sobrevivência. Só que é natural da vida? Não é. É natural da influência, porque nós fomos influenciados a querer namorar uma pessoa e ficar a vida inteira com ela. Então, quando a gente separa, a pessoa fala, nossa, não pode separar, não pode, esse casamento, esse namoro tem que prosseguir. Então a gente fica, né, com aquela coisa. Mas essa coisa não é natural, essa coisa é artificial. Porque naturalmente nós fomos criados para conhecer uma pessoa, só conhecer, fazer um contato e pronto. Cada um tem que viver, obviamente, a sua vida, né? Porque, obviamente, vamos imaginar, o homem e a mulher são incompatíveis totalmente. Então, como é que vai dar certo? Só dá certo através das compatibilidades das ideias. Não tem como dar certo de forma natural, porque são incompatíveis. Mulher é mulher, homem é homem. Pensa de formas diferentes. Né? Então, é difícil você equilibrar. E existe uma forma da gente fazer isso, que é através da prática rítmica. Né? Eu desenvolvi um sistema que controla a ansiedade. A partir disso você passa a acreditar mais em você. Eu já tive N músicos desanimados, eu sou um deles. Em 2003 eu abandonei a música, falei, ou as pessoas aprendem dessa forma, ou eu não vou mais ensinar, não vou mais atuar. Então passei a atuar de forma lógica, a partir daí tudo mudou. Então eu tenho um procedimento que consegue fazer com que você sinta-se capaz
Isso acontece muito, pessoal. O pessoal fala assim, nossa, eu não vou ser capaz de tocar piano, não vou ser capaz de ler partitura, não vou ser capaz de escrever o ritmo, de ouvir, entender tudo, de criar música. E daí, um tempo depois, ela está sendo capaz. Ela está sendo capaz até de falar que vai dar aula, que vai ensinar. Ou seja, o que é ensinar, como eu disse, passar uma informação, ó, São Paulo a Belém, faz isso aqui, pronto. Isso é ensinar. Agora, o ensinar do tradicional é aquela coisa dura que a pessoa tem que adivinhar, tem que sugerir coisas impensáveis ali, que não existe, né? Então é isso, pessoal. Falo com conhecimento de causa, sou programador, autor do livro Dicionário de Ritmo e de vários outros livros aí concernentes à mente, tudo à mente. E se quiser me conhecer, eu estou aqui pessoalmente, né, vivo, e basta conversar comigo, eu vou te provar que você vai ficar bem, vai ficar legal. O que você tem, na verdade, é influência má, é má influência, ou seja, todos nós, né? Eu, por exemplo, quantas coisas eu tive erradas do tradicional que me prendeu há anos, né? Contatos e tudo mais, que eu fiquei muito atrelado àquilo ali só me trazia para baixo e eu tentava subir, entendeu? É difícil, é a mesma coisa de alguém que está tentando te afogar, né? Você está ali na água, o cara está te afogando, né? Afundando você ali, você tentando sobreviver, né? Fazendo o máximo para vir à tona de novo e respirar, ou como um peixe fora d'água, né? Ele luta para voltar para a água. Então é isso, pessoal. Na verdade, nós não temos problema nenhum mental. A neurociência peca muito nisso, a medicina peca nisso, em dar remédios para a mente, para acalmar a mente, para controle de ansiedade. Não existe remédio para controle de ansiedade, existe controle de informações. Ou seja, se você pesar a mente com informações rítmicas, por exemplo, você vê se você está acelerado ou não. Eu vou fazer um testezinho com você bem simples. E você pode testar. Se você for capaz de fazer esse procedimento, mostra que você não tem nenhum pingo de ansiedade, ou seja, você está controlado. É simples. O procedimento consiste em você contar 1, 2, T. Então, 1, 2, T. 1, 2, T. Simples, né? Esse procedimento existe no meu livro Dicionário de Ritmo. Quem quiser conhecer depois, só entrar em contato comigo. Está ali atrás do livro Dicionário de Ritmo. Dá para ver ele ali atrás, né? Esse aí é muito sério, para vocês terem uma ideia, né? Eu lancei material assim de forma internacional com pessoas super importantes do meio com apenas esse motivo, ele chama-se motivo. Se você for capaz de fazer isso, quer dizer que você está consciente total e não tem nenhum problema de ansiedade. Se você não tem nenhum problema de ansiedade, consequentemente você não está depressivo. Porque a depressão nada mais é do que você ficar acorrentado a uma informação do passado. Nossa, tal pessoa morreu ou aconteceu alguma separação, eu me separei, né, da mulher ou do marido, coisa assim, né, e agora eu estou sozinho, eu não podia fazer isso. É aquela culpa, né? Você tem uma culpa que alguém disse que aquilo é culpa, porque na verdade de fato não é. De fato você é livre, você tem que viver as suas informações, né? Então tente fazer esse exercício e principalmente batendo na cabeça, porque aqui você não pode bater forte. Se você bater a mão, na perna e tudo mais, você tende a bater muito forte. E aí mostra mais detalhes ainda do seu controle de ansiedade. Então você vai fazer o quê? Você vai tentar bater na sua mente o 1 mais 3, assim, ó. 1, 2, T. 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 Esse é um trabalho, pessoal, de consciência fatal, que passa além da meditação, yoga e tudo mais. É óbvio que eu não estou falando que yoga e meditação não servem para nada. Serve, obviamente, porque elas te conectam a alguma coisa. Mas quem conecta você de fato com a mente é o ritmo. Então você fazer esse procedimento aqui, ó, 1, 2, T, 1, 2, T, 1, 2, T, 1, 2, T, fraquinho assim, ó, bem fraco, mostra que você tem controle de ansiedade. É interessante isso. E obviamente não fica, somente a esses passos. São 8 passos que tem mais outros passos, mais subdivisões, o negócio vai andando. Então, se você quiser conhecer de fato a sua mente, você tem que entrar em contato e fazer esse procedimento. Senão não tem como. Não tem esse negócio de achismo, né? De achar que está com um problema, eu estou depressivo, eu estou mal e a minha vida acabou. Não é assim. Nenhum problema vai ficar sem resolver. Não tem. Eu resolvi todos os problemas que me surgiram, todos. Não ficou um problema, e principalmente o da mente. Hoje eu digo que a nossa mente não é nenhum ser misterioso, a nossa mente é um simples sisteminha que a gente instala as coisas lógicas ou não, através do ouvido e do visual. A gente leva as coisas lá para dentro e processa.
É simples, simples, simples. Nós não somos máquina. E pensar que hoje a neurociência, a medicina está preocupada em criar robôs, em criar cérebros artificiais para funcionar. Até a parte de ajuda, obviamente, de ajudar alguém com algum problema, por exemplo, aconteceu um acidente, a pessoa perdeu uma perna ou algo assim, aí sim, tudo bem. Mas agora substituir o ser humano, em muitos casos que a gente está vendo aí não. Aí é uma coisa totalmente, assim, contra a natureza, né? Então é um desserviço que estão aprontando aí, né? Então isso basta você fazer. Se você está assistindo esse vídeo e assistiu até agora, é óbvio que você não tem depressão nenhuma, você está perfeito, entendeu? O que eu estou dizendo é isso, pessoal, que às vezes o problema parece mal, difícil de resolver, e não é. É super simples, é só dar o tempo ao tempo e ir em busca de ferramentas, né? Tem ferramentas que vão ajudar, obviamente, e essa ferramenta existe, o sistema musical definitivo prova isso, tem um controle mental, e é o que eu venho trabalhando aí e notando, né? Pesquisando e vendo todo mundo aí falando muitas coisas sem base, né? Sem noção do que realmente acontece. Então é isso, pessoal. Façam esse teste. 1, 2, T. 1, 2, T. E se você achou muito fácil, você tem que fazer isso assim, ó. 1, 2, T. 1, 2, T. Ou seja, no momento do 2, você tem que bater o outro dedo. Se você não entendeu, é óbvio que você vai ter que entrar em contato comigo para entender isso. E se você fizer esses 2 itens, aí sim mostra que você está realmente com controle de ansiedade total. E todos nós conseguimos, porque todos nós somos iguais. Só somos diferentes na fisionomia, na influência e tudo mais. Mas o sisteminha aqui, ó, é o mesmo para todo mundo. É o mesmo para o japonês, para o chinês, para o alemão, para o francês, para o árabe, para o tailandês, qualquer que seja o ser. O nosso cérebro é o mesmo. Maravilha? Então é isso, pessoal. Reflita sobre isso e até o próximo vídeo. Um abraço.